Olá, amigos. Seja bem-vindo à série Esperança Além da Crise. Hoje nós vamos estudar o tema número 2. Se você perdeu o estudo do tema número 1 dessa série, você pode assistir ainda, está no nosso canal, IASD Dois Irmãos. Procure lá nosso canal, se inscreva, você vai receber notificação assim que nós colocarmos no ar um novo tema do estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar, sim, esse tema, Esperança Viva. Esse é o título de hoje. E nós vamos entender mais como que Deus ele mantém em nós ou renova em nós a esperança. É interessante que esse tema ele tem uma profundidade tremenda e a Bíblia nos ajuda a entender como que Deus faz isso em nós, para que você possa, para que eu possa ajudar a você a entender esse tema. Eu gostaria de, abrindo a Bíblia aqui nesse momento, eu gostaria de convidar você para nós orarmos e pedirmos a Deus a presença dele conosco, para que nós possamos entender esse tema. Querido bondoso Deus, nesse momento, ao abrir a tua palavra, que o Senhor possa trazer ao nosso coração uma esperança viva, que nós possamos entender o que isso significa de maneira prática. Em nome de Jesus, amém. Como ter uma esperança viva? Qual é a importância da esperança na vida humana? Deixa eu te contar uma experiência para ajudar a nos, ou nos guiar, ou introduzir esse assunto à palavra de Deus. Há um tempo atrás, alguns cientistas fizeram um experimento para alguns pesquisadores, eles queriam entender qual que é o impacto, qual que é a diferença da esperança, que diferença faz a esperança na vida. Para fazer isso, eles sempre usam animais. Eles pegaram um grupo de animais, ratos, colocaram dentro de um balde cheio de água, e eles queriam ver quanto tempo esses animais, dentro desse balde, permaneciam nadando. Imagine, aqueles ratinhos começaram a nadar, 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 não tem como sair dentro de um balde cheio de água, nadar, 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 e quando começavam a se cansar, que não podiam mais suportar mais nadar, eles colocavam um pequeno apoio de uma tábua embaixo deles, daqueles ratos, e eles descansavam, ganhavam força, e quando eles achavam que estavam tudo resolvido, eles tiravam a tábua de novo, eles começavam a nadar, 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 até se cansar, e aí novamente eles colocavam essa tábua embaixo dele quando eles estavam exaustos, e eles renovavam um pouco as forças, eles tiravam novamente aquela tábua, e assim por diversas vezes. O interessante é que eles notaram que aqueles ratinhos, a diferença dos ratinhos que receberam aquela tábua embaixo de quando em quando, eles, a partir da primeira vez que fizeram aquilo, eles tinham mais força, mais determinação para continuar nadando um pouquinho mais, porque eles tinham um senso, algo dizia para eles que aquela tábua ia chegar ali e eles não podiam desistir. Sabe o que me chamou a atenção nessa experiência? Foi que se a esperança detém tanto poder sobre roedores irracionais, de alguma forma, aqueles animais eles criam que eles tinham esperança que aquela tábua ou aquele suporte ia aparecer novamente e dar a oportunidade deles renovarem as energias, as forças. Qual será o impacto que deve ter a esperança na vida humana? Sabe, esse é o ponto que nós vamos estudar e entender à luz da Bíblia essa mensagem. Sabe, a grande questão, queridos, é: será que existe esperança quando ela é retirada de nós? Será que a esperança, quando a situação realmente é irremediável, é difícil? Será a grande pergunta para nós hoje é: há esperança quando não existe esperança? Será que essa pergunta ela nos leva à esperança cristã? Pois a Bíblia é cheia de esperança. Porém, na Bíblia, esperança não é uma paixão pelo possível. Na Bíblia, esperança é paixão pela promessa.
Vou repetir para você. Na Bíblia, esperança não é paixão pelo que é possível. Na Bíblia, esperança é paixão pela promessa. E a Bíblia é repleta de promessas. Sabe, queridos, a Bíblia está cheia de promessas esperançosas para todas as situações da vida humana. É interessante que um dos grandes propósitos da Escritura, da palavra de Deus, é nos dar esperança. E é por isso que, se você abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos. Você vai acompanhar, pode acompanhar aí na tua tela, Romanos capítulo 15, versículo 4. Aqui a Bíblia diz o seguinte: pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Você viu aí o que a Bíblia nos diz? A Bíblia declara que tudo que foi escrito, nos deixado através da palavra de Deus aqui, que você tem aí nas suas mãos, foi deixada para nos trazer esperança. Então vamos procurar na Bíblia hoje uma história. Eu gostaria de sugerir uma história que ela, à primeira vista, ela parece desencorajadora, mas ela está no Antigo Testamento, só que ela embora seja não nos anime à primeira vista, ela está cheia de esperança. Ela traz esperança a nós. No Antigo Testamento, lá no livro de Gênesis, você vai encontrar a história de um personagem chamado Jacó. E esse personagem, ele existe uma promessa a respeito dele. Na verdade, foi feita à sua mãe, Rebeca. E eu gostaria que você acompanhasse comigo essa promessa feita por Deus, a sua mãe dizia, e como que essa esperança ela se desenvolveu, essa promessa se desenvolveu na vida de Jacó, tá bem? E através dela nós vamos tirar lições para a nossa vida. Olha só o que a Bíblia diz. E o Senhor disse: duas nações há no teu ventre, dois povos se dividirão nas suas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Veja bem, aqui é a história de uma família. Isaac e Rebeca eram os pais, Jacó e Isaú eram os filhos. Aqui a Bíblia diz que fala aquela mãe que algo que contrariava o senso, a cultura, o costume, o ciclo natural da progenitura. A progenitura era um direito dado ao filho mais velho. Mas interessante, se você reparou na Bíblia, a Bíblia diz que o filho mais novo herdaria a promessa do primogênito, da progenitura. É nesse ponto aqui que nós começamos a encontrar, parece que algo que estava dissonante com o senso comum da época. Nem sempre as promessas de Deus, queridos, parecem que vão seguir um senso comum do ciclo natural das coisas. As promessas de Deus, elas quebram algumas vezes o senso comum, o ciclo natural das coisas. Como Deus havia prometido a bênção da progenitura de Jacó, Rebeca, ela começou a alimentar isso durante a vida. Existia essa família, era um pouco disfuncional. Se você quiser acompanhar, a partir do capítulo 25, a história dessa família, você vai encontrar, eu convido você a ler essa história por completo. Mas eu vou resumir para você. O filho predileto de Rebeca era Jacó. O filho predileto do pai, Isaac, era Esaú. Esaú era caçador, o pai gostava de uma caça, e o filho sempre estava no campo, caçando, e isso fazia dele o predileto. O tempo foi passando, e Rebeca começou a reparar que a promessa que Deus havia feito não estava se cumprindo. A promessa estava demorando para se cumprir.
Em um exato momento, se você acompanhar a partir do capítulo 27, você vai encontrar, então, Rebeca, a Bíblia declarando que Rebeca escutou uma história. Escutou, ela estava ali com o ouvido atento à conversa de Isaac com o seu filho Esaú, que no ciclo natural era herdeiro da progenitura, e ela escutou Isaac pedindo que Esaú fosse ao campo, pegar uma caça, fazer um gostoso alimento para ele e trouxesse para que fosse lhe dado a progenitura. Nesse momento, Rebeca, ela se agoniou e aqui ela começa então a tentar tomar os planos de Deus nas suas mãos. E você encontra então aqui no capítulo 27, ela propondo ao seu filho, a partir do versículo 5, ao seu filho Jacó, algo, algo que grotesco. Ela propõe que seu filho se faça, ela faria uma comida e ele levaria ao seu pai e falaria que ele, porque seu pai já estava idoso, já não conseguia enxergar mais, e ele poderia enganá-lo, dizendo que ele era Esaú, servindo a ele o prato de comida que ele queria e recebendo, então, assim, a promessa de Deus que era feita para ele mesmo. Mas é interessante, queridos, que nesse momento, quando a Bíblia declara que esse plano foi desenvolvido e foi aplicado, ele foi executado por Rebeca e Jacó, teria terríveis consequências. É verdade, queridos, essa é uma das lições que nós devemos entender quando nós tentamos tomar os planos de Deus nas nossas mãos, do nosso jeito, nós fazemos coisas insanas. Era insanidade o que essa mãe estava propondo para o seu filho. Enganar seu próprio marido, fazer o seu filho enganar o seu próprio pai. E sabe, queridos, a Bíblia diz que Jacó fez isso, enganou o seu pai. A Bíblia diz ali no versículo 27, versículo 19, a Bíblia diz assim: Jacó disse ao seu pai: Sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse. Agora senta-se e coma do que cacei, para que para que me abençoe. É interessante que nesse momento a Bíblia diz que ele comeu e abençoou Jacó, seu filho que ele pensava que era Esaú. É interessante, queridos, que a progenitura, esse anseio que Jacó tinha, ele tinha um anseio por aquilo de uma maneira muito bonita. A progenitura, quem recebia a progenitura, ele teria preeminência sobre toda a família, sobre todo o clã, sobre toda a tribo. Ele seria o líder espiritual da família. Jacó tinha esse anseio de ser o líder espiritual da família, contrário de seu irmão. Seu irmão não fazia questão nenhuma disso. Seu irmão não fazia questão nenhuma de ser o líder espiritual. Ele achava que todas as diretrizes que Deus dava era muita restrição, ele queria ser livre, por isso que era um caçador, ele não tinha hora para sair, não tinha hora para chegar. Olhando isso, a ótica humana fazia sentido o que aquela mãe estava vendo há anos na vida da sua família. Ela viu seu filho mais velho, Esaú, e sabia que ele não tinha realmente aptidão nenhuma para ser o líder espiritual, o guia daquela tribo. Olhando para o seu filho predileto, Jacó, ela via aptidão natural. Porém, ela esqueceu de que os planos de Deus acontecem no momento certo. Ela, entendendo que a promessa de Deus não ia se cumprir, ela tomou as rédeas nas suas mãos. Sabe, isso custaria muito caro para Rebeca. Se você continua lendo o relato bíblico, diz que logo em seguida seu irmão Esaú chegou e foi levar o prato de
de caça ali, que seu pai tanto gostava, e seu pai estranhou e disse, mas eu acabei de dar a bênção a você. Ele falou, não, pai, não fui eu. Ele então entendeu que seu irmão havia roubado dele a progenitura, os direitos, esses direitos todos que eu falei, espirituais, de governo sobre a liderança, a proeminência sobre a tribo, a riqueza da tribo. Então ele se irou e desejou matar o seu irmão. Sabe, interessante que é, a palavra, a promessa de Deus teria se cumprido se Rebeca tivesse esperado. Por mais que parecesse improvável isso acontecer, a promessa teria se cumprido. Uma escritora de grande renome mundial, ela escreve no livro Patriarcas e Profetas que se Rebeca tivesse esperado um pouco mais, se pela fé ela tivesse esperado pelo fim, o Deus operaria a favor dela. E ela diz assim: semelhante a muitos que hoje professam ser filhos de Deus, não estiveram dispostos a deixar esta questão em suas mãos. Rebeca arrependera-se amargamente do mau conselho que dera ao seu filho, e que tal fora o meio de separá-la dela, e nunca mais se viu o rosto dele. Sabe, interessante que Rebeca tomou em suas mãos a promessa de Deus e quis executar em seu tempo, e isso trouxe consequências amargas a ela. Sabe, queridos, quando nós tentamos tomar as rédeas dos planos de Deus na nossa vida, inevitavelmente nós cometemos equívocos, cometemos erros que podemos nos arrepender pelo resto da vida. Rebeca nunca mais tornou a ver o rosto de seu filho Jacó, seu filho predileto. Morreu sem ver o rosto de seu filho. O seu filho saiu de casa fugido por conselho dela ao ler a Bíblia. Diga, fuja, fuja para a casa dos seus tios. Ele vagueou sozinho, desde Betseba até a terra de Parã, cerca de 800 quilômetros da sua terra natal. E seu coração nessa caminhada estava pesado. Ele se arrependeu do que havia feito com seu pai, arrependeu-se do que havia feito pelo seu irmão, e o senso de culpa o consumia, o destruía. É assim que o erro faz com a nossa vida. Quando nós fugimos dos planos de Deus, a culpa nos consome. Quando nós pecamos contra Deus, a culpa nos consome. Vagamos, caminhando com a mente pesada, com o coração quebrantado. E talvez hoje eu falo para alguém que se sente como Jacó, vagueando pela vida com o coração pesado, vagueando pela vida com o coração carregado. É por isso que ainda existe esperança para você. Continue ouvindo e acompanhando essa história, porque existe ainda esperança. A Bíblia diz que enquanto ele vagueava, durante a noite, ele procurando algum lugar para dormir, ele puxou uma pedra e deitou, e enquanto dormia, sentindo-se um fugitivo, ali Deus garantiu a ele a sua presença. Em um sonho, Deus garantiu a ele a sua presença. A Bíblia, eu gostaria de ler com você esse momento da vida de Jacó na sua fuga. A Bíblia diz o seguinte: chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras, dali usou como travesseiro e deitou. Teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. É interessante o que a Bíblia nos diz aqui. Enquanto ele fugia, Deus em sonho falou com Jacó. Ele viu uma escada que ligava o céu e a terra, e ali os anjos desciam e subiam. Mas é interessante como que Deus falou com Jacó. E eu gostaria que você prestasse atenção agora nas palavras do verso 15 do capítulo 28 da Bíblia, que diz assim:
Estou com você. Deus falando com Jacó. Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá. Eu o trarei de volta para a terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que prometi. Olha que coisa fantástica. Um homem que havia traído a confiança, a lealdade de seu pai, causado uma grande separação na família, causado ódio na vida do seu irmão. Agora, fugitivo, Deus fala com ele, andando errante no meio do deserto. Deus fala com ele. Deus ainda traz esperança, renova nele. Agora, cansado, Deus renova a esperança na vida dele. E é nesse momento que Deus garante a Jacó que Deus não havia abandonado ele. Sabe, queridos, naquela visão existe uma lição importante para mim, para você. Naquele sonho de Jacó existe algo importante que Deus quer dizer para você neste momento. A escada alcança você aonde você está. A escada o alcança aonde você está. Eu gostaria que você entendesse essa preciosa lição deixada nas Escrituras para nos trazer esperança, que a escada nos alcança aonde nós estamos. Porque esta escada, ela é símbolo de algo fundamental, única da experiência da fé, Jesus Cristo. A escada representa aquele que nos conecta com o Pai eterno, que conecta uma humanidade caída com as certezas eternas de um mundo perfeito que Deus está preparando para nós. E Jesus chega hoje a mim e a você, aonde você esteja, em qualquer lugar que você esteja, em qualquer circunstância que você esteja vivendo, para dizer para mim e para você que a escada nos alcança aonde você está. A escada o alcança. Jesus o alcançará. Não importa quão cansado, não importa quão frustrado, não importa quão culpado, não importa os erros que você cometeu, talvez na família, com os amigos, não importa os erros dos vícios, das drogas, do pecado, das separações, de decisões erradas, apressadas que você tomou no passado. Ainda assim, Deus continua falando para você. E eu gostaria que você entendesse isso. Aquele lugar onde Jacó encontrou-se com Deus e teve essa linda visão da presença de Deus, era Betel. E naquele lugar, Jacó encontrou com Deus e recomeçou a sua vida. Sabe, queridos, hoje eu gostaria que desafiar você a tornar o lugar que você está. Eu não sei aonde você está, eu não sei em que circunstância você está, mas tornar este lugar um Betel, um lugar de encontro, um lugar onde Deus possa te tocar, onde Deus possa te dar esperança para você recomeçar a caminhada. Deus, ele quer dar a mesma certeza que deu a Jacó, que ele estará com você, que Deus ele cuidará de você e que Deus ele pode transformar as circunstâncias que te secam desesperançosas em um lugar de esperança, de recomeço, de alegria. Por isso, não se esqueça desta mensagem. A escada o alcança aonde você está. A escada o alcança aonde você está. Sabe, quando viajamos pela estrada da vida com Jesus, não importa a jornada mais desafiadora, os momentos mais difíceis, quando nós caminhamos com Jesus, elas se tornam mais fáceis, elas se tornam menos pedregosas. E sabe, hoje eu gostaria de desafiar você a convidar Jesus para ter a tua companhia, porque a escada nos alcança aonde nós estamos. A escada, ela nos conecta
novamente com a fonte maravilhosa, a esperança suprema em todas as circunstâncias. Sabe, Jesus Cristo, Ele é a esperança para você. Eu gostaria que você hoje entendesse que há esperança para você, para os seus filhos, para a sua família. Porque Jesus é um poderoso guerreiro. Ele nunca abandona os seus filhos. Ele nunca deixa os seus filhos no meio do caminho. Ele nunca larga das mãos dos seus filhos. Não importa os erros, não importa o pecado, não importa os vícios, não importa o engano, não importa as decisões erradas que nós tomamos em família, no ciclo dos amigos, no trabalho, Deus ainda pode alcançá-lo. Se você se sente cansado, a ponto de desistir, hoje o convite de Jesus é para que você não desista, para que você tenha certeza que existe um Deus no céu, que pode renovar a esperança em você. Um Deus que não existe situação difícil o suficiente que Ele não possa resolver. E hoje, Deus, Ele gostaria de perguntar a você, aonde você está? Onde você está? Ele gostaria de dizer para você aonde, que lugar que você está nesse momento. Ele pode se tornar um Betel, um local de recomeço, de transformação. Se você crê nisso, eu gostaria que nesse momento você fechasse os seus olhos para juntos falarmos com Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela esperança encontrada em Jesus Cristo. Essa esperança maravilhosa que nos alcança onde nós estamos, que nos conecta, Pai, nos nossos desesperos, com a certeza da eternidade, com a certeza de dias melhores. Obrigado, Senhor, porque o Senhor promete cuidar de nós, o Senhor promete nos proteger e nos promete levar de volta para casa, Pai, para um lugar aonde o Senhor já tem preparado desde a fundação do mundo. E hoje, Pai, o Senhor fale as necessidades daqueles que me ouvem nesse momento. Eles possam ouvir, Pai, a voz do Deus que falou a Jacó. Um Deus maravilhoso, um Deus que ama, um Deus que não desiste, um Deus que cura, que sara, que transforma, um Deus que dá recomeço. Que o Senhor possa dar recomeços, trazer uma bênção especial a todos aqueles que se sentem cansados, decepcionados consigo mesmo, por escolhas, por circunstâncias, por dificuldades da vida, Pai. Que o Senhor possa hoje ser o melhor conforto a eles, em nome de Jesus. Amém. Nos vemos no próximo domingo, porque existe esperança além da crise.